Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A gente começa o Giro falando sobre a guerra no Oriente Médio. Você deve ter visto que no sábado o presidente americano Donald Trump deu um ultimato ao Irã e um prazo de 48 horas para a reabertura do Estreito de Hormuz. Pois bem, esse prazo terminava na segunda-feira, mas faltando poucas horas, Trump mudou de tom. O Renato Barcelos tem as atualizações sobre o conflito. O presidente Donald Trump anunciou uma trégua nos ataques contra instalações de energia do Irã após o que ele chamou de conversas longas e produtivas no fim de semana. Mas o regime iraniano negou qualquer acordo e disse que Trump recuou após as ameaças de Teherã. Em Israel, Benjamin Netanyahu prometeu continuar os ataques no Irã e no Líbano. Bom, depois dessa sinalização de Trump, o preço do barril do petróleo caiu mais de 10%, mas continua elevado. Aqui no Brasil, o governo segue apertando a fiscalização para tentar evitar aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. A Samantha Klein tem os detalhes. Com a crescente cobrança dos setores de transporte de cargas e passageiros, o governo está apertando a fiscalização para evitar os casos de abuso nos preços do diesel. Da semana passada para cá, aumentou de 100 para 200 o número de PROCONs que se juntaram às operações conjuntas em postos de combustíveis e distribuidoras. O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou que a elevação dessa quantidade de PROCONs em ação permite que a fiscalização saia somente das capitais para também avançar na interiorização e buscar, inclusive, regiões mais distantes. Agora a gente fala de eleição. Há poucos dias do fim do prazo para a desincompatibilização dos candidatos, a corrida presidencial vai se afunilando. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistiu de disputar a presidência da República. Ele era um dos nomes cotados para ser candidato pelo PSD. Agora o favorito é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, do PL, renunciou ao cargo para tentar disputar uma vaga no Senado. O movimento também é visto como uma tentativa de escapar de uma possível inelegibilidade num processo que será julgado pelo TSE nesta terça-feira. Agora, o estado do Rio vai ter uma eleição indireta em até um mês. Voltamos já com o Giro. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu da UTI, foi para um quarto no Hospital DF-Star. Ele também está mais perto agora de obter o direito à prisão domiciliar. Tudo depende ainda da decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas a Procuradoria-Geral da República já se manifestou favoravelmente. Vamos a Brasília com Igor Cardim. A pressão aumenta sobre o ministro Alexandre de Moraes após a Procuradoria-Geral da República defender a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O parecer, assinado por Paulo Gonet, aponta risco de vida e falta de estrutura adequada no sistema prisional. A decisão pode ser individual ou levada ao plenário da turma no STF. Em meio às articulações, Moraes recebeu Michele Bolsonaro no Supremo após os encontros com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas na semana passada. Internado desde o dia 13 de março, Bolsonaro deixou a UTI e foi para o quarto. Ele permanece recebendo antibiótico e apresenta quadro estável. A CPMI do INSS, que já se encaminhava para o fim, vai ser prorrogada. O ministro André Mendonça, do STF, deu 48 horas para que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, faça a leitura do requerimento de extensão de prazo. A comissão pretendia ouvir o depoimento da ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro, Marta Graeff, nessa segunda, mas ela não apareceu. E ainda falando de caso Master, a área técnica do Tribunal de Contas da União concluiu que não houve impropriedades por parte do Banco Central na condução da liquidação do banco. Você se lembra do caso Henri Borel, menininho de 4 anos que morreu com sinais de agressão em 2021 no Rio de Janeiro? A mãe e o padrasto, que são acusados pelo crime, iriam a julgamento nesta segunda-feira, mas o júri foi adiado depois de uma manobra da defesa, o que gerou revolta dos familiares da vítima. O Matheus Maciel acompanhou. Após abandonarem o plenário, os advogados de defesa do ex-vereador Jairinho conseguiram adiar o julgamento do assassinato do menino Henri Borel. O júri popular foi remarcado para o dia 25 de maio. A juíza responsável criticou a manobra e determinou que um defensor público passe a acompanhar o caso, evitando que o recurso seja novamente usado. Em razão da suspensão, Monique Medeiros, mãe de Henri, obteve liberdade provisória.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!